Falando da Palavra. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Falando da Palavra. E hoje com a presença super especial e marcante, porque hoje é a primeira presença internacional do programa, primeira vez que nós estamos recebendo aqui um pastor de outra nacionalidade. Nós temos a honra, o prazer de receber o pastor Floyd, direto de Dallas, no Texas, para dividir com a gente um pouco da sua história de vida, da sua história de conversão e um pouco do seu ministério. Pastor Floyd, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Sejam muito bem-vindos. Fala um pouco para nós da sua história. Quem é Pastor Floyd? De onde veio? Como encontrou o Senhor? Well, it was so good to be here, so thank you so very much. É muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Yeah, I grew up in a Christian home. Eu cresci em uma casa cristã. And my family, my mom and my dad took us to church A minha família, minha every mãe e meu Sunday. pai nos levavam para a igreja todos os domingos. But I would have to say that I was actually more religious than Mas anything else. eu poderia te dizer que eu era mais religioso do que qualquer coisa além disso. I went to church, but I didn't know Jesus. Eu ia para a igreja, mas eu não conhecia Jesus. It wasn't until I was around 17 years old E aconteceu isso até quando eu tinha mais ou menos 17 anos de idade. that I actually came in contact with Jesus Christ. Aí que eu realmente estive em contato com Jesus Cristo. And it came about because my sister had gone off to college Isso aconteceu porque a minha irmã tinha saído para a faculdade and she got saved. e ela foi salva. And when she came back home, Quando ela voltou she pra was casa, radical. Ela era radical. And she wanted every one of us to get saved. E ela queria que cada um de nós fôssemos salvos. And so she invited me to come up to her campus at university. Então ela me convidou para ir um dia no campus da universidade dela. The ministry was having what they call a ministry fair. E eles estavam fazendo ali uma feira do ministério deles. They were introducing the ministry to other people on the campus. Eles estavam apresentando o ministério para as outras pessoas ali no campus da faculdade. So she invited me to come along with my mom and my dad. Então ela me convidou para ir juntamente com minha mãe e meu pai. So we were going up to visit her. Então fomos para visitá-la. And my mom bought me a Bible. E a minha mãe então me comprou uma Bíblia. She got a Bible for me on our way to this ministry fair. Ela me comprou uma Bíblia no nosso caminho indo para essa feira do ministério. And I didn't want anything to do with it. E eu não sabia o que tinha a ver. I actually remember taking the Bible and just tossing it. Realmente eu lembro de pegar essa Bíblia e só abandoná-la. And so we got to the university. Mas nós chegamos na universidade, We went to the ministry fair. nós fomos para aquela feira do ministério, And I heard the pastor begin to minister. e aí eu ouvi aquele pastor começar a ministrar. And at that time, I heard many sermons before. E naquela época, você tem que entender que eu já tinha ouvido muitos sermões antes. Imagina. But something happened in my heart at 17. Mas algo aconteceu no meu coração aos 17 anos de idade. And the seed of the gospel was truly planted in my heart at that E time. então a semente do evangelho foi verdadeiramente plantada no meu coração naquele momento. O senhor lembra a mensagem? Do you remember the message? I don't remember the message. Eu não me lembro qual mensagem. No, actually I do. I remember verdade, eu me lembro. him saying Eu me lembro dele dizer: that we have to have a personal relationship with nós Jesus temos que ter Christ. um relacionamento pessoal com Que era Jesus muito Cristo. diferente do que você tinha conhecido até então. That was like so different from what you knew before. That was different. Foi muito diferente. No one had ever told me Ninguém that nunca me disse I could have antes a personal relationship que eu with podia ter um Jesus. relacionamento In pessoal fact, com I Jesus. remember him saying this. Na verdade, eu me lembro dele dizer isso. He said, you can be as close to Você pode Jesus ser próximo de Jesus as you want to be. o tanto que você quiser. And I thought, E eu pensei, I've never heard that before. mas eu nunca ouvi isso antes. So that seed was actually planted in my Então, heart. then. essa semente realmente foi plantada no meu coração. I didn't give my heart to the Lord at that time, E até aquele momento eu não tinha dado ainda o meu coração ao Senhor. but the seed was planted. Mas a semente foi plantada. It was actually much later E na verdade, um bom tempo mais tarde, when I finally surrendered my heart to Jesus. foi nesse momento mais tarde que eu realmente dei o meu coração, rendi o meu coração a Jesus. Many things happened. Muitas coisas aconteceram. I was in a band Eu estava numa banda in high school.
no ensino médio. And I was writing songs for this group. E eu estava escrevendo canções para esse grupo. And so we would go and we would do these concerts and Então we a would gente sing. ia, fazia concertos musicais, cantava. And, you know, in my small hometown, like everybody kind of knew us and we became sort of famous. Então, na nossa cidade natal, que era uma cidade muito pequena, nós nos tornamos tipo famosos. Qual a cidade, estado? What was the city and the state? So I grew up in Virginia. Eu cresci na cidade de Virgínia. And this was, the county was called Southampton County. No estado da Virgínia, o condado era de Southampton? Southampton, Era de Southampton. very small. Era uma cidadezinha muito pequena. And that's where I went to high school. E aí eu fui pro ensino médio. And so at this high school, E lá no ensino médio, so many people knew us because muitas we pessoas were nos singing and conheciam. performing. Porque estávamos cantando, sempre fazendo apresentações. And the principal allowed us to actually rehearse in the school gym. E, na verdade, o diretor da escola nos permitiu fazer os nossos ensaios, nossos treinos ali na academia da escola. One evening, he locked all the doors E em uma noite ele trancou todas as portas so that no one could get in. para que ninguém pudesse entrar. That we only could exit out one door. A gente só conseguia sair por uma porta. And if we left that door, if we went out that door, it would lock E behind us. quando a gente saía por essa porta, ela se trancava atrás de nós. A gente não podia voltar. So I'm with my guys. E eu estava lá com o meu pessoal, I'm teaching them a new song. ensinando a eles uma nova canção. I have my back turned to the entrance. Estava de costas para a entrada. They're on the stage and they're looking Eles estavam no palco, at the entrance. olhando para a entrada. And all of a sudden, a lady walked in E do nada, uma mulher entra. and she walked down the aisle. E ela entrou e veio pelo corredor. Now you have to remember all the doors were locked. E você tem que se lembrar que todas as portas estavam trancadas. And the guys stopped playing E o cara parou de tocar. and they just started looking. Só começaram a olhar. And I thought they were playing around. I thought they were messing with me. E eu achei que eles estavam fazendo uma piada comigo. And I was like, guys, come on, we need Falei, to vamos lá, rehearse. gente, nós precisamos treinar, ensaiar. And they just kept looking at E eles this só woman. continuavam olhando para essa mulher. She walked all the way down the aisle. E ela andou por todo o corredor. She came right up to me. E ela veio e chegou atrás de mim, She put her hands on my shoulder. colocou a mão dela nos meus ombros. And she said this, E ela me disse assim: you do not want to be playing this music. você não quer estar tocando essa You música. want to be singing for the Lord. Você quer estar cantando é pro Senhor. And she walked out. E aí ela voltou e saiu. We ran out Nós corremos para fora to see where she was, para vermos aonde ela iria, and there was no one. mas não havia ninguém ali. That was my real encounter to kind of let me know that God was trying to get my attention. Esse foi realmente o meu encontro verdadeiro, o momento onde eu soube que Deus estava tentando atrair a minha atenção. One of my friends in the band, Um dos meus amigos na banda, he then said, "Hey, I want you to come to my church." ele disse assim: eu queria que você fosse na minha igreja. I said, "Okay." Falei, tudo bem, vamos Now, lá. I've been to his church before, Mas eu já fui em muitas igrejas antes. and it was just as boring as my church E eu was. já fui em outras igrejas e era tão entediantes quanto a minha. Só para eu entender o Just for me momento, to understand the moment. qual era a idade do senhor? What was your age at this time? After 17? 17. 17 anos de idade. Próximo à data que o senhor havia ido na It was faculdade com a close to sua the irmã. date of the campus fair, the ministry fair, or was later? Logo It na was- sequência. So after the campus fair, Depois dessa feira, foi depois dessa feira do then this took ministério, place. foi que isso aconteceu. Yeah. And my friend then invited me to go to his church. Então, o meu amigo me convidou para ir para a igreja dele. And I was like, okay, I'll Eu go. falei, tudo bem, eu vou lá. Because I knew his church was just as boring as my Porque eu church sabia, falei, não, eu sei que a igreja dele é tão chata e entediante quanto a minha. was. But this particular Sunday, Mas nesse domingo em específico, they had a guest speaker, eles tinham um convidado, que era um pregador. a guest evangelist, Tinha um evangelista convidado para pregar. and he preached a message of salvation. E ele pregou uma mensagem sobre salvação. And in my heart, I knew that God was calling me E no meu coração eu sabia que Deus estava me chamando to surrender my life to him, para render a minha vida a Ele. but I was afraid. Mas eu estava com muito medo. So when he gave the altar call, Então, quando ele chamou todo mundo para a linha de oração, lá para o altar, instead of going forward, ao invés de ir para frente, I ran out of the church. eu corri para fora da igreja. And I went to my car. E aí eu fui pro meu carro. And I could still hear him Eu ainda- giving the altar call. Consigo ouvir até hoje ele chamando as pessoas lá para o altar para oração. And I went to open the door of my car, E aí eu consegui ouvir ainda, eu abri a porta do meu carro and to my surprise, e para minha surpresa,
the man who was giving the altar call O homem que estava pregando e fazendo o chamado para a linha de oração was standing right behind me. estava bem atrás de mim. He touched me on the same shoulder, E ele me tocou no mesmo ombro que a mulher, same area where the lady had touched me no before. mesmo lugar onde aquela mulher de antes me tocou, And he said the exact same words. e ele falou exatamente as mesmas He palavras. said, "You do Ele not disse, want to be singing Você não quer estar cantando worldly music. música mundana. He said, God is calling you." Deus está te chamando. And he turned and walked and went back into the E aí church. ele se virou e voltou para dentro da igreja novamente. And so now I'm like, okay, what's going on? Então eu parei e falei, mas o que está acontecendo? And so I went home Então voltei para casa and I spoke to my mother e conversei com a minha mãe. and I was telling her all that had Estava happened contando para ela tudo o que havia acontecido, from the ministry fair desde a feira do to ministério what happened in the school até o que aconteceu na escola and now the church. e agora o que aconteceu na igreja. And I said, "Mom, what is going Eu falei, on?" mãe, o que será que está acontecendo? And so as I'm telling her this, Então, conforme eu estava dizendo tudo a ela, she started crying. ela começou a chorar. I thought, what's wrong? E eu pensei, o que está errado? O que está acontecendo? And my mom began to tell me a Então- story that I had not heard. A minha mãe começou a me contar uma história que eu não havia ouvido ainda. She began to tell me how I E ela was começou born. a me contar como eu nasci. And she said when she was pregnant E ela disse que quando ela estava grávida, that her two sisters que as duas irmãs dela was pregnant at the same time estavam grávidas ao mesmo tempo. and that they both lost their baby. E que as duas perderam seus bebês. And at this time, E nessa época, my mom was only 17 years a old minha mãe só tinha 17 anos de and idade. she had 4 children at the age of 17. E ela já tinha 4 filhos aos 17 anos de idade. So she was very young. Então ela era muito jovem. And so she told me that when you were born, E ela me disse: quando você nasceu, your dad and I was going on our way to the hospital, o seu pai e eu estávamos indo para o hospital. and you came 3 months earlier Você nasceu 3 meses mais cedo than you should have. do que você era esperado. I was only 6 months Eu era um bebê de 6 meses, when I was prematuro. born. Eu nasci I was assim. a premature baby. Eu nasci como bebê prematuro. And when they got to the hospital, E quando eles chegaram ao hospital, I was already born. eu já tinha nascido. I was laying on her chest. Eu estava já no peito dela. And when they saw me, Quando eles me viram, the doctors rushed me in and Os- my mom os into the médicos. hospital. me acomodaram, a mim e a minha mãe, no hospital. They later came to her E aí uma mulher veio para ela and they told her that I would not live. e falaram para ela, e essa mulher falou para ela que eu não sobreviveria. They said that there's no need to bond with him Eles falaram, ó, nem se apegue a ele, because he will not make it through porque the ele night. não vai conseguir sobreviver. Again, my mom was a very, very young girl, E a minha mãe era uma jovem ela era uma moça muito jovem. only 17, Ela só tinha 17 anos. but she also grew up in the church. Mas ela também cresceu na igreja. And she knew a story E ela conhecia uma história of Hannah de Ana, who gave her son. que deu o seu the Lord. filho ao Senhor. And so she's telling me this story. Então ela estava me contando essa história. She said that at that moment when they ela told me disse, that you would not make it, naquele momento, quando me disseram que você não sobreviveria, I gave you eu to the dei Lord. você ao Senhor. I prayed that prayer of E eu Hannah. orei essa mesma oração de Ana. And I said to the E Lord, eu disse ao Senhor, if you will save him, se você salvá-lo, he will not be mine, ele não será meu, but he will be yours. ele será seu. And so after my mom told me that, Então, depois que a minha mãe me disse isso, I knew that I needed to surrender my life então to eu Jesus. entendi que eu precisava render a minha vida a Jesus. And I accepted the Lord Eu aceitei o Senhor and asked him to come into e my pedi heart que ele entrasse no meu coração and be my savior. e que ele fosse o meu Salvador. That is how I was converted. E é assim que eu me converti. Amém. Glória a Deus. Que linda história. Ai, linda. Beautiful story. Eu fico admirado como que o Senhor I am so amazed for seeing how the Lord estava te buscando, was seeking you. te puxando literalmente pelo ombro. Ele sabia o que ele ia fazer através da sua vida. He Né? knew what he was about to do through your life. Glória a Deus. Praise be the Lord. Eu também sei de um I testemunho also know about a testimony da sua vida, about your life, um testemunho de cura a de um testimony câncer. of healing, about Eu acho que isso cancer. pode ser bastante, And I muito think edificante para quem está nos this could be assistindo. so edifying for everyone that is watching us now. Fala para nós um pouco Can sobre you esse share milagre. a little bit about it with us?
Yeah. What happened was I needed to take a blood test O que aconteceu foi, eu precisei fazer um exame de sangue for insurance, para um seguro. and it was for life insurance. Era para um seguro de vida. And at that time, I didn't think anything was wrong with E me. nessa época eu não imaginava que nada estava errado comigo. I really don't like going to doctors. Realmente eu não gosto de ir aos médicos. I don't like needles. Eu não gosto de agulhas. And so they were like, well, we're going to have to get a blood Então, eles test falaram, não, ó, nós vamos precisar fazer um exame de sangue em você. for you to qualify for this life insurance. Para que você se qualifique para esse seguro de vida. And I said, okay. Eu falei, tudo bem. And they did. E eles fizeram isso. And then later they called E me aí, mais after the tarde, eles me test came chamaram, back. depois que os resultados do exame voltaram. And they said, you need to go to the doctor. E eles falaram, não, você precisa ir ao médico. That some of your numbers are elevated. Some of your... Some of your numbers from the blood Alguns test dos are seus elevated, números estão muito elevados. which means that it possibly could be cancer. O que significa que possivelmente pode ser câncer. So I went to the doctor, Então eu fui ao médico and he did his own tests. e ele fez os seus próprios exames. And to my surprise, E para minha surpresa, he came back and ele told voltou me, e me disse after doing a biopsy, que depois de fazer uma biópsia, that you actually have stage 4 ele falou, realmente você tem câncer em estágio 4. And I was absolutely devastated Eu fui completamente devastado nesse momento. because I had no indication at all Porque eu não that tinha nenhum indício I was even sick. que eu estava nem mesmo doente. Qual a idade você tinha? How old was you at this time? This is just a couple of years ago. Isso foi alguns anos atrás. So about 58, maybe. Eu tinha em torno de 58. Around 3, 4 years ago? Yep. Isso em torno de 3, 4 anos atrás. And so he said, we're going to have to do surgery. Então ele falou, nós vamos ter que fazer uma cirurgia. And his hope was that through surgery, we could remove most of the cancer. E a esperança not do all. médico é que, através da cirurgia, que a gente pudesse remover a maior parte do câncer, se não tudo. So I had never had surgery E eu before. nunca tinha feito nenhum tipo de cirurgia na minha vida. I kept thinking to myself, the first time Eu I falei have assim, surgery, nossa, it has gente, to a be primeira cancer vez que eu vou fazer uma surgery. cirurgia tem que ser a cirurgia de câncer, logo de câncer. But so I had the surgery, Mas eu passei pela cirurgia and he told me something interesting. e ele me disse algo muito interessante. He said, I believe we removed most of it. Ele falou, eu acredito que nós removemos a maior parte do câncer. He said, but there was a kind of a mass or a buildup inside of you Mas tinha uma espécie de massa crescendo dentro de você that I actually think was blocking the cancer from spreading to the rest of your que eu body. acredito que estava de verdade bloqueando o câncer de se espalhar para o resto do seu corpo. That had that not been there, E se essa massa não estivesse ali naquele there's a lugar, good chance that the cancer would have spread. haveria uma boa chance que o câncer se espalhasse por todo o seu corpo. So after the surgery, he said, we still need to see if you are cancer free. Então, depois da cirurgia, ele me disse, nós precisamos ainda de exames para saber se você está livre do câncer. So we're going to send this biopsy off and get it tested. Então, nós vamos pegar e fazer uma outra biópsia, um outro teste. And then in 4 to 6 weeks, I want you to E come back to dentro de my 4 a office 6 semanas, quero que você volte aqui no meu escritório. and get the results. E eu quero que você pegue os resultados dos exames. And then in about 6 weeks, I went back to E him depois de 6 semanas, eu voltei ao médico. and found out I was cancer free. E nós descobrimos que eu estava livre do câncer. And about 3 months later, E em torno de 3 meses mais he tarde, checked me again. ele me checou novamente. Still no cancer. Ainda não havia câncer. 3 months Estava livre. later, 3 meses mais tarde, he novamente. checked me again. Ele verificou tudo novamente. No cancer. Não havia câncer. He said, okay, so now let's go to a year. Ele falou, tudo bem, agora vamos verificar novamente só depois de um ano. Come see me in a year. Você vai voltar e me ver depois de um ano. And we'll test to see if the Nós vamos cancer has testar você returned. novamente, verificar se o câncer não voltou. And no cancer. E não havia câncer. And so I give God praise Então eu dou a Deus todo louvor. that he intervened, Porque ele interveio having stage 4 cancer, para um câncer que estava em estágio 4. that the Lord worked a miracle in my E body. o Senhor operou um milagre no meu corpo. And I give him all the E eu dou praise. todo louvor a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Falando um pouquinho, Pastor Floyd, agora sobre o seu ministério. Speaking a little bit now about your ministry. O ministério, pelo que eu vi, o ministério é baseado em 2 versículos. Your ministry is like almost based in 2 verses.
Tito 2:11. Titus 2:11. Pois a graça de Deus, que traz salvação, apareceu a todos os homens. To all the men. E Mateus 28:19. Matthew 28:19. Vá e faça discípulo de todas Go and as make nações. disciples from all the nations. Conta para nós como Share a little bit with us o Senhor despertou esse how ministério. the Lord made this ministry wake up inside of you. Qual a chamada do pastor Floyd How was para a salvação e para the servir no Pastor corpo de Lord Cristo? to salvation and to serve the body of Christ? I didn't want anything to do with ministry, to be honest. Para ser sincero, eu não queria ter nada a ver com o ministério. The campus ministry where I got saved, Mas o campus do ministério onde eu fui salvo, actually later on, many years later, muitos anos mais tarde, became very toxic. se tornou muito tóxico. And it turned me off. E ele me afastou. And I was wounded and hurt. E eu estava assim muito machucado. So I didn't want anything to do with E eu não ministry. queria ter nada a ver com o ministério. What I wanted to do was O que be eu a queria music fazer- producer. Is what? A music producer. Eu queria ser um produtor musical. I studied music in college, Eu estudei música na faculdade. and that's what I thought I was going to do with E é my isso que eu life. pensei que eu faria pelo resto da minha vida. And so I remember I was living in Virginia Então eu me lembro que eu estava morando na Virgínia. and then moved to Texas. E aí me mudei para o Texas. And while I was there, E enquanto eu estava lá, I was joined a large church eu me juntei a uma grande with igreja thousands of members. com milhares de membros. And I remember the worship pastor. E eu me lembro do pastor He called me de out adoração. Ele one me chamou day um dia and he gave me a word. e ele me deu uma palavra. And he said to me, he said, E ele me we, disse- we have the same type spirit. Nós temos o mesmo tipo de espírito. So I really think God's calling you Então eu to acredito de verdade que to Deus te chamou bring his people into his presence. para trazer pessoas para a presença dele. And I was just like, I don't want anything to do with this. Aham. E eu acredito que Deus realmente fez isso. Ele me atraiu. But he said, I really feel like God's calling you. Mas eu sinto que Deus está te chamando. And so what I did, Então o que eu fiz? I left the church. Eu saí da igreja. I left Texas Eu saí do Texas and I went back home to Virginia. e eu fui para casa, para Virgínia. Because when he said that God was calling me into ministry, Porque eu disse, Deus está me chamando para o it ministério. scared me. Isso me assustou. So I left. Então eu saí. And I called my sister E eu liguei para minha irmã and I told her that I was coming to Virginia, e eu disse para ela, falei, estou indo para Virgínia. coming back home, Estou voltando para casa. and that I would attend her church. E que eu iria frequentar a igreja dela. So I went to her church Fui para a igreja dela, and had several thousand members in que her tinha church. milhares de membros na igreja dela. And I remember one Sunday, E eu me lembro de, em um domingo, the senior pastor of the church, o pastor sênior ali na igreja, he made this statement ele fez uma declaração in the middle of his preaching. no meio da pregação dele. He said, "We've been praying for 9 months Ele falou, nós temos orado por 9 meses for a worship pastor, por um pastor de adoração, and we have pastor de received louvor. many resumes." E já recebemos muitos currículos. He said that this morning in prayer, Mas essa manhã, em oração, the Lord spoke to our hearts, o Senhor falou aos nossos corações. and He told us the man that we're looking for E Ele nos disse que o homem que nós estamos procurando is in the building. está aqui hoje no prédio. And so when he said that, Então, quando ele disse isso, my sister, a minha irmã, she whispered in my ear, ela sussurrou o meu ouvido. "He's talking about you." Ela falou, ele está falando de você. And I said, "There's no way he's E eu talking falei, about me. não tem nenhuma forma dele estar falando sobre mim. There are thousands of people Eu in falei, here. não, tem milhares de pessoas aqui no prédio. He's not referring to me." Ele não está se referindo a mim. And she said, "No, I think E ela falou, não, I think eu that's sei. you." Eu creio que é você. And so I was like, "Okay." Eu falei, tudo bem. After the service, Depois do culto, she encouraged me to go ela me and encorajou a at least ir speak to him. e a falar com ele, pelo menos. And being my older sister, E como ela era minha irmã mais all velha, right, I had to eu falei, obey. tá bom, eu tenho que obedecer, eu vou lá. So after the service was over, E depois que o culto acabou, I went down to see the pastor. eu fui lá para ver o pastor. And so many people E was havia around him tantas pessoas ao redor dele, that I couldn't get to him. e eu não conseguia nem falar com ele. So I turned and I walked away. Então eu me virei e fui embora. And my sister said, E "Go a minha back. irmã disse, não, volte lá. You really need to go back." Você realmente precisa voltar. And I said to her, I said, "I can't get to E eu him." disse a ela, não, eu não She posso said, voltar, "Try eu não one more consigo." time. E ela tentou ela falou, tente mais uma vez. So I turned and I went back E eu me virei
E This voltei lá time, novamente. E dessa vez, I said to the Lord, eu disse ao Senhor, if you're in this, se o Senhor está nessa história, then have him come to me. então faça com que ele venha até mim. And as I walked down the E aisle, conforme eu estava andando pelo it's corredor, like the sea parted. é como se eu visse o mar se abrindo, se All the partindo. people stepped aside. Todas as pessoas saíram de lado. He walked straight up E to ele me. andou diretamente vindo em minha direção. And he gave me a hug. E ele me deu um abraço. And now, like, oh, great. E agora eu What am I falei, going to say to him? tudo bem, Senhor, o que eu vou dizer agora para ele? I said, okay, I know what I'm going to say. Eu falei, já sei o que eu vou dizer. I'm a music major, Eu sou um músico and I would like to join your e choir. eu gostaria de me juntar ao seu coral. I said, okay, that's what I'll say. Eu falei, tudo bem, isso é o que eu vou dizer. But that's not what came out. Mas não foi isso que saiu. What actually came out of my O que mouth realmente saiu da minha boca was that I have been running from the Lord, foi, eu tenho fugido do Senhor, and I'm tired of running. mas eu estou cansado de fugir. And I was shocked that, E eu fiquei em that I said choque that. que isso foi o que eu disse. And he grabbed me and he E just ele hugged me, me segurou no abraço dele, me apertou. and I just began to cry. E eu só comecei a chorar. And I knew that E at eu that soube moment que naquele momento that the Lord was que o wanting me to Senhor surrender estava querendo que eu me rendesse. not only my life, Não somente minha vida, but surrender to the mas que eu calling. me rendesse ao chamado dele. And a couple months later, E alguns meses mais tarde, I was hired on eu fui contratado full time. para estar no ministério em At that tempo church integral, as the naquela worship igreja, pastor. como pastor de louvor e adoração. And it's been 31 years. E isso já faz 31 anos que aconteceu. Glória a Deus. Duas coisas. Just two things I would like to ask you. Yes. Primeiro, First, esse encontro com o pastor, this encounter with the pastor, ele começou naquele primeiro toque did it happen with the first touch, right? Of the daquela woman? mulher que apareceu no ginásio na faculdade, não? Did it happen in Did it start with the first touch of the woman that O he início hired do you, seu right? chamado começou That's naquele right. primeiro Of your toque. calling E terminou started naquele before abraço. And finished at the hug. exactly Exatamente. that? And actually, that same feeling E, came on me. na verdade, esse mesmo sentimento veio sobre mim, That when the woman touched me, porque quando aquela mulher me tocou, then when he hugged me. o mesmo sentimento daquele momento veio quando ele me So abraçou. eu it imaginei. really was a bookend. Então, Ok. eu sabia que os dois estavam agendados e os And dois E qual o eram o intervalo mesmo. de tempo? How long did it take from the first touch from the woman to the hug of the pastor? Now it's about No. 8 years. 8 years from 17 to this moment? Yeah, 8 anos. Dos 17 até esse momento. because I was running. Porque eu estava fugindo, de verdade. Pastor Floyd, segunda, And pastor, the second question. o nosso ministério ele é Our firmado em ministry alguns is princípios, based upon a few principles. como oração em línguas, Like prayer in tongues, meditação na palavra, meditation in God's word, jejum, fasting, louvor, the praise, adoração. the private worship. O senhor atuou, o senhor tem um chamado no ministério de louvor e adoração. You have a great calling in the area of praise and worship, right? Para mim, And for me, a lógica de quem atua no ministério de louvor e adoração logics of the people that operate in the ministry of praise and worship é de uma vida de muita is entrega, of a life of so much surrendering, de santidade. of holiness. É como você ter uma autorização para Like entrar you no Santo dos have an Santos. authorization, a permission granted to enter in the Holy of Holies. E o que nós mais vemos nas igrejas And what we can most see in the churches nowadays são pessoas que buscam esse lugar are people that seek this place por uma honra própria. just wanting an honor for themselves, Não numa evolução espiritual. not in spiritual evolution. E eu acho que And I think that a exposição, o status que esse lugar this status, that this place, this position promotes entrega para as and pessoas que gives não for estão the people preparadas that are not prepared, pode ser muito this perigoso. can be very dangerous. E eu queria como And I would like quem já atua to ou ask quem you sente que something. tem esse chamado How you feel? What can you tell for the people that feels that has this kind of calling? pode se livrar desse laço, How desse this perigo. person can get free of those traps? Porque é um caminho muito ao contrário. Because it's a very opposite way to the right way. I totally understand what you're saying Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, because I experienced that. porque eu experimentei isso. And what I had to learn early on in E o que eu ministry, tive que aprender muito cedo no início do ministério, that
John the Baptist é que João Batista was a friend of the bridegroom. era um amigo da noiva, ó, amigo do noivo. And as a friend of the bridegroom, E como amigo do noivo, I understood eu entendi that my position as a worship leader que a minha posição, o meu status como líder de adoração e louvor, not to get the attention of the bride. não era chamar a atenção da noiva. I'm only a friend of the bridegroom. Eu só sou um amigo do noivo. The trap is this. A armadilha é essa. So often, Tão frequentemente, those who are talented aqueles que são muito talentosos e cheios de dons and anointed, e cheios de unção, instead of being a friend of the bridegroom, ao invés de serem amigos do noivo, they flirt with the bride. eles estão flertando com a noiva. They want the attention. Eles querem a atenção para eles. And it's toxic E isso é tóxico. and intoxicating. E isso é intoxicante. And when you start receiving E praise, quando você começa a receber o louvor para você, people are telling you how wonderful as you pessoas estão are. te dizendo quão maravilhoso você é. Pride E o orgulho vem. begins to rise O in your orgulho heart. começa a levantar e crescer dentro do seu coração. And though you think you're actually doing it for Jesus, E mesmo que você pense que você está fazendo algo para Jesus, you're actually in it for yourself. você está fazendo algo realmente para você mesmo. And all the glory E is toda a coming to glória you. está vindo somente para você mesmo. And I learned early on, E eu aprendi muito cedo he has not called me que ele não me chamou to flirt with his bride. para flertar com a noiva dele. He called Ele me me chamou to be a friend of the para ser um bridegroom. amigo do noivo. And if I'm flirting with his E bride, se eu estiver flertando com a noiva, I'm in trouble. eu estou em sérios problemas. Like if anyone was flirting with my Como se alguém wife, estivesse flertando com a minha esposa, por exemplo. I would be jealous Eu teria ciúmes disso. and I would deal with it. E eu lidaria com esse problema. And worship leaders and worship pastors, Líderes de louvor e adoração, pastores que estão sometimes nisso o tempo todo. worship artists, Worship what? worship artists, Às vezes até artistas musicais de louvor e adoração. they forget the role that they're supposed Às to vezes play. eles se esquecem até do papel que eles deveriam fazer. I remember well being in Nashville, Eu me lembro muito bem em Nashville, uma cidade dos Estados Unidos, Tennessee, no Tennessee. and I had a music contract. Eu tinha uma music contract. Eu tinha um contrato musical I had signed with a record label, que eu assinei com uma gravadora. and they did my first album. E eles fizeram o meu primeiro álbum musical. And I really thought that, man, this is what the Lord E wants eu for me. realmente pensei, falei assim, nossa, isso aqui é o que Deus quer pra mim. And he blessed the recording. E ele abençoou a gravação, He blessed the album. ele abençoou aquele CD, aquele álbum que foi gravado. But inside, I knew Mas dentro de mim eu sabia that there was more, que havia mais. and that I was actually seeking my own E que eu glory. realmente estava buscando a minha própria glória. And there in Nashville, E ali em Nashville, I remember being at a lembro concert. I de would never estar forget. em uma apresentação musical, eu nunca vou me esquecer disso. And while being in that concert, Enquanto eu estava naquela apresentação I musical, felt so eu empty. me senti tão vazio. And people were like they were cheering E as and pessoas estavam clapping, and they were aplaudindo, excited. estavam muito animados, estavam realmente muito animados. But there was no presence of God. Mas não havia presença de Deus. And the Lord challenged me. E o Senhor me desafiou naquele momento. Right, which one do you want? O que você quer? Do you simply want to be in the presence Você of quer people? simplesmente estar na presença das pessoas? Or would you want to bring people into my Ou presence? você quer trazer as pessoas para minha presença? And then he challenged me again. E ele me desafiou novamente. Are you comfortable Você está confortável with an audience of one? com a audiência de um? You see, if you're not comfortable with an audience of one, Se você não estiver confortável com a audiência de um, that one being the Lord Jesus Christ, sendo que esse um é o Senhor Jesus Cristo, then you're seeking the glory for yourself. então você está buscando a glória para você mesmo. And I say to many worship leaders Então eu and já disse a worship muitos pastors, líderes e pastores de louvor e adoração, be very careful. tome muito cuidado. Make sure that you're in it for the right reason. Tenha certeza que você está fazendo isso pela razão correta. That you're only there to bring people Tenha into the certeza que presence of você só God. está lá fazendo isso para garantir que as pessoas entrem na presença de Deus. And anytime I have an opportunity to speak with worship leaders and Muitas worship vezes eu pastors, já tive a oportunidade de falar com pastores e líderes de louvor e adoração, I tell them one thing: e eu sempre digo uma coisa a eles. your job O seu trabalho is to disappear. é desaparecer. Come on that stage Ir pro palco and disappear. e desaparecer. Because if they see you, Porque se eles verem você, they're not going to see Jesus. eles não vão ver Jesus.
And you get to decide, E você tem que decidir who are you presenting? quem você está apresentando. You Você está apresentando você mesmo or Jesus? ou você está apresentando Jesus? And if it's Jesus, E se for Jesus, get out of his way. desapareça do caminho dele. Aleluia. Que profundo ensinamento, How né? deep this teaching, right? Eu acho que quem aqui estiver assistindo esse programa, que conhece um músico, I think that everyone here that knows is watching this program and that knows anyone that works or plays worship and praise, que tem que enviar essa mensagem. they will share this message with Essa them, mensagem é poderosa. because this is a so powerful message. Essa mensagem é uma ponte This message is a bridge para que muitos ministros de for several louvores ministers of praise and worship não caiam nessa to cilada, fall in the same trap, não corram esse to risco, don't take the same risk, não caiam em tentação to don't fall into the e aprendam a dar o temptation, louvor and to learn how to give the ao praise and único que worship merece. to the only one that deserves it. Muito profundo esse It's ensinamento. so deep this teaching, right? Amen. Ser amigo do noivo To be friend E of the não bridegroom and to não don't flertar com a flirt noiva. with the bride. Que profundo, né? How deep it is. Pastor Floyd, Pastor Floyd, muito obrigado thank you so much pelo seu tempo, for your time, por nos visitar. for visiting us here. Eu tenho certeza que é a primeira de muitas And I am vezes. sure that this is the first time of several more that we will have together. Tenho certeza que Amen. tem muita coisa I am guardada sure that you have so much more things storage inside of you para poder compartilhar conosco aqui to no share Brasil. with us here in Brazil. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para os líderes, I would like you to leave a message for the leaders. para aquela câmera You ali, can look to that camera over there, para os líderes aqui no and Brasil. you can share something with the leaders here in Brazil. Nós ouvimos no culto ontem, We heard in the service yesterday Que o Senhor preaching está levantando uma nova geração, that the Lord is raising a new generation, justamente com esse princípio and mainly with this principle de humildade of humbleness, e de dar a glória para Ele. giving the glory to Him. Então, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem Then I para would quem like está you nos to share a assistindo. final message with them, with everyone that is watching us now at the TV. I would say to all of my dear brothers and sisters, Eu diria a todos os meus caros amigos, irmãos e irmãs, we have the privilege of serving Jesus Christ. nós temos o privilégio de servir a Jesus Cristo. And he said to learn two things from him. E ele disse para nós aprendermos duas coisas dele. He said, I am meek Ele disse, eu sou manso and I am lowly of heart. e eu sou humilde de coração. And I want to encourage you E eu quero te encorajar to make sure that everything that you're doing a ter certeza que tudo que você estiver fazendo, as you are ministering before the people, conforme você está ministrando diante das pessoas, as you're preaching his word, conforme você está pregando a palavra dele, as you're leading his conforme você church, está liderando a igreja dele, embrace humility. abrace a humildade. There is power in humility. Porque há poder na humildade. The Lord will exalt you, E o Senhor vai te exaltar, but he will only exalt mas you ele só vai te exaltar if it's according to his se for word. de acordo com a palavra dele. And his word tells us E a palavra dele clearly, nos diz claramente: I resist the eu proud resisto ao soberbo and I give grace to e the eu dou humble. graça aos humildes. The other thing I would say is E outra this. coisa que eu diria seria isso. John 17:23. João 17, 23. Jesus said, I in Jesus them disse: eu estou neles and you in me, e vocês em mim, that they may be made para que perfect in eles one. possam ser aperfeiçoados, ser The feitos em um world só. will know E então o mundo vai that you have conhecer sent me que o Senhor me enviou and have loved them e o vão os amar as you have loved me. da mesma forma que o Senhor me amou. I would say this, E eu diria isso a você: seek unity. procure e busque unidade, Out of humility porque a partir da humildade, produces a unity. humildade produz unidade. True unity comes A verdadeira unidade vem when men and women of God can come quando together homens e mulheres de Deus podem se reunir and no one cares who get the glory. e ninguém se importa com quem vai ficar com a No one glória. cares who get the Ninguém credit. se importa com quem vai levar o crédito. That through humility, Isso é verdadeira humildade. we are now able to walk in unity. E a partir dela, nós podemos então ser capazes de andar em unidade. I encourage you, Então eu te encorajo hoje. embrace Abrace humility a humildade and walk in e unity. ande então em unidade. And thank you for the privilege Muito obrigado pelo privilégio and the e opportunity pela oportunidade to minister to de you. ministrar para vocês aqui. God bless. Deus abençoe vocês.
Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Once more, thank you so much. E amigos, até a próxima. Espero que a My sua fé friends, tenha see you sido in the next edificada mais uma episode. vez hoje com o I nosso hope that your programa. faith Até a was próxima. built up today. You are the peace that guards my heart. You're my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. And for there I find you waiting. And there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing, and for you alone deserve all glory, for you alone deserve all the praise. Father, we worship and adore you, and Father, we long to seek your face, and for you alone deserve the glory, and for you alone deserve all the praise. Father, we love you and we worship you this day. Let's sing it out. You are the peace that guards my heart. You're my help in time of need. You are the hope, and you are the hope. Oh, leads me on and brings me to my knees. Oh, and so there I find you waiting. Tell them, oh, it's there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you lift your voice, let's declare together. And for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. And Father, we worship. Father, we worship. Father, we worship. Father, 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 we worship. Father, and for you alone deserve all the glory, and for you alone deserve all the praise. Father, we worship and adore you, and Father, we long to see
Falando da Palavra.